Aqui a pergunta é: o que é Atma Vichara? Nós temos aqui o que há de mais precioso nessa trajetória, nessa jornada, nessa caminhada, nesse emaranhado que representa essa assim chamada busca ou procura pela verdade. Aqui nos deparamos com algo que representa precisamente o fim dessa busca, o fim desse emaranhado, dessa trajetória, dessa jornada. Nós temos na Atma Vichara, uma vez que você compreenda o que é Atma Vichara, você tem a verdadeira aproximação da revelação, da ciência do seu próprio ser. Então, Ramana Maharshi, quando tratou da Atma Vichara, ele coloca de uma forma muito clara a real necessidade que todos nós temos de tomarmos ciência da realidade sobre nós mesmos. Então, aqui a pergunta é: quem sou eu? A palavra Atma Vichara, alguns traduzem como autoinquisição ou autoinvestigação. Nossa ênfase aqui, para essa expressão, é observação ou autoobservação. Então, o que é a Atma Vichara de Ramana Maharshi? É a ciência da observação, da direta observação do movimento do eu, do pensamento. Isso engloba sentimentos, emoções, sensações, percepções. Está dentro de uma aproximação da compreensão desse estudo de nós mesmos, que é autoconhecimento. Um olhar novo para todo e qualquer movimento interno. E também de presença, de ciência daquilo que está do lado de fora. Observar suas reações não é observar apenas os pensamentos, mas as percepções. Nós temos diversos sentidos no corpo e eles estão em contato com o mundo externo. O que é olhar sem o observador? O que é escutar sem o observador? O que é sentir sem o observador? O que é falar, caminhar? Então, conversando com alguém, ou tendo uma percepção interna ou externa na experiência, descobrir o que é olhar sem esse centro que é o eu, o mim, o ego, o observador, é Atma Vichara. Nós temos uma forma de relação com a experiência do momento presente equivocada. A nossa forma de relação é a partir do observador. É sempre com o observador. O observador é aquele que experimenta, é aquele que sente, é aquele que vê, é aquele que escuta, é aquele que fala, é aquele que gesticula. Esse é o observador.
Ele está dentro de um movimento equivocado de separação entre isso que está acontecendo e ele como o autor disso. É aqui que se encontra toda a confusão para todos nós. É aqui que se encontra a ignorância, a ilusão do senso de separação. Como se de fato houvesse alguém que é esse observador na relação com o momento presente, com a experiência, seja ela falar, ouvir, escutar, sentir. É o que estamos estudando aqui com você. Nós temos centenas de vídeos, todos apontando para a ilusão que o pensamento tem formulado, tem criado, tem sustentado dentro de cada um de nós, que é a ilusão do eu. O eu é o observador. Por exemplo, agora aqui nesse instante, a ilusão presente é que você tem algo para aprender. Como se eu estivesse lhe dando uma lição ou lhe mostrando algo que você logo irá fazer uso daqui a pouco, porque você aprendeu. Veja, a nossa crença é a crença da separação, da divisão, e, portanto, de alguém que fala e alguém que escuta, de alguém que ensina e alguém que aprende, de alguém que vê algo sendo visto, alguém que escuta algo sendo ouvido ou escutado. Do ponto de vista físico, neste sonho de existência, sim, está presente a multiplicidade de coisas. Naturalmente, de pensamentos, de experiências, de sensações, de percepções, de objetos. Então, há uma multiplicidade do ponto de vista físico. Neste sonho, isso está presente. Tem alguém falando e alguém ouvindo. Tem algo sendo visto e alguém vendo. Mas do ponto de vista da realidade, isso não está presente. Esta divisão, esta separação, ela não tem uma fundação ou um fundamento real psicológico. É psicologicamente que está o problema dessa ilusão, da separação. Não é fisicamente, isso não se constitui um problema para cada um de nós. O problema se constitui quando psicologicamente nos vemos como pessoas, entidades separadas da experiência. Então há uma ilusão, e é uma ilusão psicológica, é uma ilusão que se fundamenta no modelo do pensamento que recebemos dentro dessa estrutura social, política, religiosa, filosófica, humanista. A ideia do observador que se vê separado da experiência, do pensador separado do pensamento, daquele que sente separado da sensação. Então, é aqui que se encontra a desordem, o sofrimento, a confusão em nossas vidas. Isso está presente porque existe a ideia do eu, do mim, do ego, desse que se sustenta como o centro de tudo que acontece, de tudo que percebe, de tudo que vê, de tudo que escuta, de tudo que sente.
Então, esse sentimento, pensamento, emoção, sensação, percepção isolacionista deste centro, em torno do qual tudo está acontecendo, é a fraude, é a ilusão. É isso que sustenta a ignorância. Aqui nesse canal estamos lhe mostrando o que é o despertar espiritual, ou iluminação espiritual, ou realização de Deus. São palavras diferentes, sinalizando a verdade da não dualidade, desta não separação. Essa dualidade, nesta formação de ser alguém, é a base que sustenta os problemas, o sofrimento. Toda a confusão que você vê no mundo está presente em razão das nossas relações. É o ser humano no planeta, criando desordem, criando confusão. Quando você olha para a natureza, você vê a natureza se comportando como ela é. Ela tem o seu modo de atuação, de movimentação, de acontecer. Mas isso tudo está dentro ainda de uma ordem, de uma natural ordem, de uma expressiva e significativa ordem. Mas quando você olha para o ser humano, você vê toda essa confusão que tem se tornado nossas vidas. De relações com o mundo, de relação com nós mesmos. Então, o que não está presente, ou parece não estar presente, o que não está presente, ou parece não estar presente, é a verdade de Deus. Podemos falar e usar expressões como Deus, mas desconhecemos a realidade de sua presença. Então é como se ele não estivesse presente. Porque, de fato, em nossas vidas, em meio a toda essa confusão, esse sentido do eu, do ego, desse mim, nesse modelo separatista, isolacionista, nesta configuração psicológica ilusória de dualidade, tudo que de fato está presente são problemas de todos os tipos. Então podemos ter a crença em Deus, mas não temos a realidade de Deus. Porque todo o movimento deste centro, que é o eu, o ego, é o movimento que sustenta a desordem. Assim está presente toda forma de sofrimento psíquico. O ser humano ele é invejoso, ele é ansioso, ele é deprimido, ele é angustiado, ele é triste. Ele tem momentos de alegria, de prazer, de preenchimento temporário nesta ou naquela realização. Mas há sempre esta ânsia por mais, pela busca do sucesso, porque somos invejosos, temos invejas, temos ciúmes, temos desejos, disfarçamos, ocultamos, inclusive de nós mesmos, porque é algo do qual o ego, esse mim, esse eu, se envergonha. Mas a nossa condição psicológica é complicada. Isso porque estamos vivendo dentro de uma condição
de egocentrismo, de separação egocêntrica, em razão desse modelo de dualidade. Então, o que é ter uma aproximação de tudo isso? É aprender a olhar? É aprender a escutar? É aprender a sentir? É aprender a falar? A se relacionar com a experiência? Com o momento presente? Então, é uma relação de uma outra qualidade. Relação implica a presença de dois. Aqui, quando esse movimento interno de ilusória configuração psicológica de separação não está presente, não temos mais uma relação, e sim o sentido de comunhão com a vida. Então temos a presença do amor, da paz, da liberdade, da felicidade. Só então podemos falar da realidade de Deus presente. Assim, se existe algo do qual realmente nós precisamos tomar ciência aqui e agora, é desta realidade de Deus. Não se trata de uma crença, mas de uma visão que requer o fim desse equívoco, desse padrão de separação, de dualidade, ao que o pensamento está cultivando dentro de cada um de nós. Um detalhe, já há milênios, você tem 40 anos, 50, ou 70, ou 20. Mas esse é o padrão de existência humana no planeta, esse sentido de separação. Descobrir a verdade sobre quem somos é soltar a ilusão sobre tudo o que nós acreditamos. A base de tudo o que nós acreditamos, que nós imaginamos, não sabemos de uma forma direta o que aquilo é, o que aquilo representa, mas nós acreditamos. Isso nos coloca em uma condição onde há ignorância. A base disso é a principal crença, é essa crença na separação entre você e a vida, entre você e Deus. Então não há verdade quando não há inteligência, quando só o que prevalece são as crenças, as diversas crenças, que nos faz confiar no modelo do pensamento. Observe que o pensamento ele só lida com aquilo que é conhecido. Qual é o problema com as crenças? É que a crença implica a presença de alguém que se vê separado e que tem uma crença porque lhe foi ensinada, tem uma crença porque lhe foi mostrada como modelo para ser acreditada, para ser aceita. Não tomamos ciência de uma forma direta, vivencial, da realidade, daquilo que está presente. Ficamos só na crença. Nós cremos no amor, isso é uma crença. Nós cremos na paz, nós cremos na felicidade, nós cremos na liberdade. Essas são as inúmeras crenças que nós temos. Nós cremos em Deus, mas veja, isso fica só a nível intelectual, a nível de conceito, a nível de coisa aprendida. Intelectualmente acreditamos, mas o que essas crenças de verdade fazem
elas nos separam, elas nos dividem, elas nos dão esperança, nos dão confiança. Mas quem é esse elemento na confiança, na esperança? Ainda é o eu? É o ego? Ainda é esse elemento que acredita nele mesmo, como um elemento separado do outro, da vida e da verdade divina, que é Deus? Então isso fica só a nível de crença? Podemos romper com isso? Isso requer a presença da inteligência? É o que estamos trabalhando aqui com você. Estamos falando com você a respeito da beleza do florescer, do despertar da inteligência divina, da inteligência espiritual, que é a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. Porque a única verdade presente dispensa todas as formas de crenças. É a realidade de Deus. A beleza desse encontro com o florescer da sua natureza divina, algo possível quando há esse olhar para o movimento do eu, sem o observador. Isso é Atma Vichara. A beleza desse encontro com a realidade de Deus é que, quando isso está presente, não há mais crenças, não fica alguém para acreditar no amor, alguém para acreditar na paz, na felicidade, na liberdade. Então, o seu contato, a partir desse lugar novo, que é o lugar divino, que é o lugar de Deus, o outro é o próximo, mas o próximo é você. Isso é amor ao próximo. No entanto, esse próximo é a sua natureza verdadeira, então o amor está presente, sem crença. A paz está presente, sem crença. A liberdade está presente, sem crença. A verdade está presente, sem crença. A condição psicológica no ego, no eu, nesse elemento que é o observador, que vive nesse padrão de separação, é de que um dia alcançará, em razão da crença, alcançará o amor, alcançará a paz, a felicidade, a liberdade, alcançará a inteligência para lidar consigo mesmo, para lidar com o outro, para lidar com a vida. Observe que tudo isso sustenta a condição psicológica de existência do eu. E essa condição psicológica é de sofrimento. Então, todo sofrimento humano está presente em razão desse sofrimento psíquico. Queremos nos livrar disso com base em crenças, que são esses ideais, o ideal da paz, o ideal do amor, o ideal da liberdade, o ideal de ter um encontro com Deus, o que são crenças. A realidade de Deus está agora aqui, quando o ego não está. E contactar esta realidade significa ter uma compreensão direta da natureza do eu. E perceber esse jogo de separação. É nesse jogo de separação que estamos vivendo. A sensação que você tem é a sensação de alguém. Nesse ser alguém, é alguém que pensa, alguém que sente, alguém que tem que alcançar, alguém que tem que se livrar, tem que alcançar o que deseja e tem que se livrar
do que não quer. Então, o ideal da liberdade é a crença de um dia ser livre. Quando essa liberdade estiver presente, é sempre no futuro, quando o amor chegar, a paz chegar, a felicidade chegar, Deus se revelar. Então, qual é a beleza da Atma Vichara? Qual é a beleza desse olhar sem o observador? Isso é o descarte da dualidade. É um olhar sem o centro. É um olhar sem o ego. É um olhar sem a separação. Então ficamos nesse instante diante da vida, sendo um com a vida. Toda essa noção de passado, presente e futuro desaparece. Nós temos falado muito isso aqui com você, sobre a ilusão desse tempo psicológico, desse tempo que o pensamento constrói, onde tem alguém para alcançar algo amanhã. Existe um amanhã psicológico, como existiu um passado psicológico, e existe um presente, um momento presente para esse modelo psicológico de alguém. Isso não é real. Isso está dentro desse isolacionismo. Isso desaparece quando há o despertar da inteligência. E isto ocorre quando aprendemos a olhar sem o eu. Quando aprendemos a escutar sem o eu. É quando um pensamento surge dentro de você. Que a separação entre aquilo que está sendo visto e esse que vê aparece. É quando um pensamento surge. Quando você se depara com algo, você está diante do olhar. Mas se um pensamento surge a respeito daquilo, uma separação acontece. Um muro surge. É o muro da avaliação, da interpretação, é o muro do gostar, do não gostar. Então nos posicionamos sempre assim na vida. Quando você está num contato com alguém, esse contato com alguém, a partir desse alguém, como você se vê, é um contato em dualidade. Porque você tem uma ideia sobre quem você é. Essa ideia é o pensamento, criando esta separação. Você tem uma ideia sobre quem o outro é. Essa ideia, esse pensamento é uma separação. Então, você tem uma imagem dele ou dela, assim como tem uma imagem sobre quem você é. É assim que tem se situado essa condição psicológica de separação. Descobrir o que é olhar para o marido, para a esposa, para os filhos, para o mundo à sua volta. Descobrir o que é olhar para um pensamento que surge dentro de você, ou um sentimento, ou uma sensação, ou um modo específico de perceber. Apenas olhar, sem se separar, sem colocar uma conclusão, uma avaliação, um julgamento, sem colocar um pensamento ou uma ideia sobre isso. É o fim da separação. Então não existe nada mais importante para a sua vida do que esse despertar da inteligência espiritual, que é o despertar da consciência divina. A base da sabedoria nesta vida não consiste em aprender mais coisas,
mas em tomar ciência desta única coisa, desta única realidade presente, que é a realidade de Deus. Então, o autoconhecimento é a base para a sabedoria. E o autoconhecimento se revela quando há este olhar sem o eu. Nesse olhar sem o observador, temos a presença da meditação. E se ela está presente a realidade da vida, a realidade divina. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. Nós estamos com você investigando tudo isso, aprofundando isso, colocando para você como isso se torna possível nessa vida. Aqui você tem nosso link na descrição do vídeo para esses encontros online nos finais de semana. Nós temos encontros presenciais, nós também fazemos retiros. Assim, se isso é algo que faz sentido para você, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A verdade é que quando o sentido de um eu não está presente, não existe um outro para ser ofendido ou para nos ofender, um outro para ser nosso inimigo ou para ser nosso amigo. Aquilo que está presente é a realidade de Deus, que é o nosso